Hoje, sábado, dia 19 de outubro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. O que está acontecendo de ontem para hoje na Fazenda é o mais... É a escancaração pura da hipocrisia ali do grupão. Porque, afinal, eles adoram arrogar a virtude de que eles são os melhores, de que eles são as melhores pessoas que existem lá dentro, e de que o público é que não está conseguindo enxergar isso neles e tal. E o Sasha meio que voltou a compor com eles. O que eu acho um erro, inclusive, pro Sasha, viu? Eu acho que o Sasha tá erradíssimo em ficar ali do lado deles. O Sasha não deveria, de jeito nenhum, compor com essa galera de novo. O Sasha, ele deveria ficar ao lado de algumas pessoas que ele considera amigos dele e olhe lá. Porque senão ele vai acabar se queimando e aí fica meio difícil, né? Porque, por enquanto, a gente sabe que existe um certo favoritismo pro Sasha, mas ainda não existe um certo favoritismo pro programa. Ainda não tá ali 100% definido quem seria o grande favorito para vencer o programa. Ainda não tá 100% certo que vai ser o Sasha. Porque muita coisa ainda pode mudar. Vocês viram aí como as coisas capotam nesse programa. Por que eu tô te falando isso, né? Porque o pessoal ontem do grupão se reuniu ali no entorno do Sasha e meio que o Sasha voltou a liderar aquele pessoal todo. Só porque ele voltou da roça. A Luana disse que ia perdoar o Sasha, que se o cara voltou, então é porque não tem motivo mais para ela brigar com ele, que não havia motivo algum para causar problemas com ele, então ela ia fazer o quê? Pois é, né, gente? É a hipocrisia que fala, né? Arrumou tanta confusão com o Sasha por causa da Larissa, e agora que o cara voltou 3 vezes da roça, é melhor ficar do lado dele e me garantir por aqui, do que continuar criando um embate com ele, né, e correr o risco de ir embora do programa. É assim que elas estão tratando. Aí aconteceu também uma briga entre a Gisele e o Zac. A razão, de fato, gente, ainda tá um pouquinho obscura, sério mesmo. Eu ainda não entendi por que o Zac e a Gisele brigaram. Realmente eu não entendi isso. Mas o Zac deu a entender que teve a ver com alguma coisa que a Gisele não o defendeu. Então fica esse negócio. O cara tá esperando ali que a Gisele de alguma forma ultrapasse a barreira dos grupos e o defenda. E a Gisele não tá fazendo isso. Para além dessas coisas, até o seu Albert tretou com a Babi, tretou ali com a Fernanda, tretou ali com um monte de gente por causa da punição que eles não sabem quem foi que causou, nem a gente de fato sabe quem foi que causou. A gente acha que foi a Fernanda. A Fernanda não, desculpa, foi a Gisele. Mas a gente não tem certeza, porque as imagens do Play Plus não são claras quanto a isso, né? Mas vamos te explicar aí os detalhes de como tudo aconteceu, né? Vou logo começar, gente, falando lá da Gisele com o Zac. Porque a Gisele realmente ficou bastante chateada com o Zac e foi procurá-lo logo no começo da festa, querendo saber por que ele não falou com ela ao longo do dia. E aí ela disse que gosta dele como amigo, dizendo que está preocupada com o bem-estar dele, mas que achou estranha a forma dele deixá-la ali sem falar nada, sem basicamente trocar uma palavra com ela. Aí o Zac disse que ele não viu a Gisele defendê-lo durante vários debates e que ela sempre se posiciona contra ele. E aí ele disse inclusive que aconteceu várias situações dentro da casa em que ela acabou gritando com ele. E que a partir daí ele começou a perceber que as coisas não estavam legais entre os dois. Esse incidente específico aí, eu realmente não vou lembrar pra vocês, gente, porque tem tantos que a gente vê eles brigando ali, o grupo A, o grupão com o grupinho, grupo A versus grupo B e tal,
que de fato assim eu não vou lembrar exatamente a qual o Zack está se referindo. Mas ele está muito chateado com a Gisele. Aí a Gisele disse assim que ela não quis gritar com ele, tá? E que o grito não era para ele, mas que a única coisa que ela pediu naquela situação em específico era apenas para ele tirar a Babi de lá, porque não era uma coisa assim para ele, mas era para ela, e se ele pegou para ele, então ele estava entendendo errado. E aí o Zack disse que não, que ela gritou com ele, mas que ela não fez o mesmo com o Cauê, por exemplo. E aí ele disse assim que ela frequentemente se opõe a ele em situações de conflito ali. Mesmo que ele esteja do lado certo da situação, ela ainda prefere defender o grupo dela ao invés de defendê-lo quando ele tem a razão. E aí a Gisele diz que o Zack está sendo injusto com ela e diz que ela nunca criticou ele, mesmo quando as pessoas fizeram isso com ele. Aí ela disse que alguém comentou algo para ele sobre o Sasha. E aí o Zack pensou que era o Gui que estava rindo dele. E aí ele disse que ele era só mexendo no nariz, mas ainda assim ela entendeu errado. E aí eles começaram a brigar e tal. E aí o Zack começou a questionar a Gisele do porquê, então, que ela se opõe a ele quando ela tem dúvidas sobre essas situações. E por que ele não procura, então, conversar com ela para tirar essas dúvidas? E fala sobre a Suelen também. Ele disse assim que a Suelen falava muito, que a Suelen ali tinha muitas coisas para dizer sobre as pessoas, mas que ele apenas escutava e que não concordava muito com o que a Suelen tinha para falar, mas ainda assim, de uma certa forma, a Suelen ia lá e falava o que ela tinha que falar e eles entendiam aquilo que era necessário entender. Além disso, ela ia tirar as dúvidas que precisava tirar. E aí a Gisele disse que não viu essa situação do Gui rindo do Zack. E aí o Zack disse que não é verdade, que ela escolhe se opor e que ela escolhe estar do lado do grupão quando ela tem dúvidas sobre o caráter dele. E aí o Zack disse assim que ele não quer mais conversar com ninguém do outro grupo, pois ele não gosta da postura deles. E aí ele critica a Suelen, porque a Suelen chamou ele de mascarado, apesar dele sempre estar contra ela, dele sempre se posicionar contra ela e tal. E aí ele faz a referência do que aconteceu lá na eliminação. Naquele dia foi quando a Suelen disse que o Zack era um dos mascarados do Love. E aí a Gisele disse que ela sempre gostou do Zack e que se opôs a votos contra ele, mas o Zack disse que ela nunca se posicionou a seu favor de uma forma pública e que nunca se colocou ali na frente para evitar com que as pessoas criticassem ele. E aí ele ainda disse que ela não defende os amigos durante as brigas e sugere então que ela deveria se indispor com o próprio grupo se isso realmente fosse verdade. E aí ele também disse aí que ela prefere defender assim diretamente os conflitos, prefere ali ficar com o grupão dela mesmo do que entender o que aconteceu. E que a partir de agora ele só vai ser cordial com as pessoas do grupo dele. E que as pessoas que o chamaram de mascarado, ele não vai mais falar. E pronto, ela ficou triste depois disso, depois do que ele falou. Ficou bem triste e chateada, que depois ela até mesma foi falar com o Zelov sobre isso. Eu tenho um vídeo desse momento aí que ela conversa com o Zelov, tá? Aí ela assim fala pro Zelov que ela acha injusto o que o Zack tá acusando ela. E aí até o Zelov concorda e disse que o Zack é um pouco teimoso e difícil de conviver quando ele toma alguma decisão. Aí a Gisele, inclusive, disse que ele fica igual uma mula empacada
e menciona que ele não quer mais falar com ela e nem mesmo cumprimentá-la. Só que o grande problema, Gisele, é que ele tem um ponto aí. Se vocês, assim, não é uma questão de você ter ou não um envolvimento com ele, não é sobre isso, não é sobre você ter um relacionamento ou não com ele, mas o que ele está reclamando aí é, se você realmente gosta de mim, como você diz que gosta, por que então você não está se colocando na frente ali para me defender? Por que você não me defende? Por que você então fica ali só defendendo o seu grupo, só as pessoas ali do seu grupo? Por que você não defende as pessoas que estão certas em alguma confusão? Por que você sempre fica nesse meio termo? Então ela realmente tem esse ponto, tá? Ela realmente joga isso ali e o Zelov até tem razão nesse ponto. É verdade que ele é meio que o Zack e tal, é meio cabeça dura, enfim, vocês sabem disso. Mas outra coisa que eu disse pra vocês nesse vídeo aqui no card foi o que o próprio Sasha apontou ali também na eliminação. O Zack não gostou de ouvir ali e de ter sido colocado como um cão de guarda do Zelov, um papagaio que só também repete aquilo que o Zelov faz. Isso pegou muito fundo no Zack. É por isso também que o Zack está bastante sentido e revoltado desde então. Vocês repararam que nesses últimos dias, desde quinta-feira, o Zack meio que mudou de comportamento. Ele não é mais a mesma pessoa que ele era antes daquela roça. Ele está mais revoltado, ele não está mais agindo da maneira que ele agia como ele era antes. Ele meio que está disposto a provar que ele não é aquele cara que o Sasha disse que ele era. Então é por isso que ele está assim. Eu falei para vocês que isso ia acontecer de uma certa forma, né? Então deixa eu te mostrar aqui um trecho desse vídeo, tá? Que eu trouxe aqui para vocês sobre esse momento aí do Zack. A Luana, inclusive, foi falar com ele também. Olha só o que ela falou para ele. Não pedir que tá tudo bem, entendeu? Eu não sei atingir, mano. Uma coisa que eu não sei atingir. Eu vou conversar com ela sobre isso. Às vezes, mas se não ver alguma coisa, melhor a gente deixar claro. E aí também, ó, deixa eu te mostrar esse momento aqui do Zelov conversando com ela. Eu não ela. quero que ninguém vote nele. Tudo bem, então amanhã você conversa com ele, fala isso. Eu já, Ele te defendeu também, te falei já. por exemplo, as pessoas querem votar no Zack. Eu fico assim, ó. Não, Bem, mano. Então vocês viram, né? O próprio Zelov diz, olha, o Zack de todas as maneiras te defendeu. De alguma forma, o Zack quis te salvar ali sempre. O Zack nunca quis que você fosse pra roça, por exemplo. O Zack sempre quis te segurar. O Zack sempre quis ali que você não caísse na roça. Seja lá como for, gente, teve um outro momento da festa também que as meninas ali do grupão acusaram a Babi, a Fernanda e a Vanessa de terem roubado a bebida da festa. Chegou nesse nível a rivalidade dos grupos dentro da fazenda. Nesse nível. Olha só o que elas disseram, olha. Roubaram Tão toda virando. a bebida da festa. Roubaram Elas viraram o primeiro drink. já estão virando. cerveja, pegaram todos os drinks e tudo. A Vanessa eu não sei. Mas a Babi sempre fica doidona, porque ela não bebe. Sim, sim. Vocês viram, né? O negócio ali já tá assim numa... É uma coisa que já assim tá ultrapassando até de todos os limites que eles estão ali dentro. Já tá chato essa briga deles, já tá chatérrimo isso. Por quê, gente? Vamos ser sinceros. Assim, o programa não pode se resumir a grupos sobre grupos, grupão, grupinho, grupão e tal. Não pode ser só isso. É impossível que o programa se resuma a só isso, gente. Porque tem muito mais aí de histórias para se contar. E a Adriane Galisteu já falou na quinta-feira. E ela falou para eles, olha, vocês ali estão, né, no momento de criar novas histórias. E vocês não estão criando novas histórias. Vocês estão repetindo as mesmas histórias.
vocês estão ali contando a mesma história, vocês estão ali desenvolvendo o mesmo tudo, repetindo. E a repetição é sempre muito ruim em qualquer reality show. É muito ruim sempre. O grande problema é que elas e eles lá dentro insistem nisso. Enfim, aí, no meio da festa, o pessoal do grupão resolveu se reunir lá na despensa e resolveu fazer logo uma reunião de condomínio. Enquanto todo mundo se divertia, eles se trancaram lá dentro. E aí a Luana aconselhou o grupo a não mais se meter nas brigas alheias. E destacando ali que todo mundo é adulto o suficiente para resolver as próprias disputas. Que todo mundo ali sabe o que faz. E aí, no meio disso, o Sasha disse que foi o Zack que iniciou uma briga com ele. Só que a Luana esclarece que o Zack se alterou e ameaçou o Gui porque o Yuri se intrometeu no meio e aí fez piada e a situação saiu de controle. Então ela já logo quis dizer, olha, evita de ficar também provocando. Se vocês querem brigar, evitem as provocações. Deixa o negócio lá acontecer como tiver que acontecer. Nesse ponto aí, a menina tem razão. Quem foi que provocou esta situação? Quem foi ali que provocou? O Sasha e o Zack estavam brigando ali e tal, eles estavam ali tirando satisfação um com o outro. Aí chegou um momento que o Yuri se meteu, chegou o momento que o Gui se meteu, e aí o negócio foi saindo de controle, porque eles se meteram. E não tinha nada que ter se metido, porque não era com eles, a briga era com outras pessoas, mas eles se meteram. E aí fica esse diz que me disse, esse puxa aqui, puxa ali e tal. É sempre chato as brigas ali na fazenda, porque fica parecendo que eles de fato estão querendo puxar sempre pro lado de um, pro lado de outro. E aí a Luana insiste que a intromissão nas brigas causa muito mais problemas e que o grupo agora está numa situação muito menor, que eles agora precisam agir com mais razão e com mais cuidado. Disse ainda a Luana sobre o Sasha, que ela ia perdoá-lo sim, porque olha só o que ela falou, inclusive anotei textualmente o que ela disse. Luana, outra coisa muito importante, Sasha voltou de 3 roças. Se tivesse que sair, ele já teria saído. Vamos parar de dar munição para esse povo, de juntar esse povo para xingar o Sasha. Já faz uma semana que eu não falo nada dele. Dei uma cuspida no Gilson, ele me perdoou. Não vou perdoar o Sasha porque ele me mandou eu me fuder ou tentou me manipular. Não é porque ele teve um erro que eu vou ter ódio do menino a vida toda, não. Mas não se trata de perdoar, Luana, não é uma questão de perdoar, tá? A gente sabe que, inclusive, o Sasha tá voltando, mas não é necessariamente só por uma questão de preferência, ou porque o público gosta ou deixa de gostar de determinada pessoa. Algumas vezes é por isso, outras vezes não. No caso dessa roça em específico, a gente sabe que o Sasha voltou, sim, mas não foi porque era uma roça sobre ele. Essa roça era sobre as meninas mesmo. Era sobre a Vanessa e era sobre a Suelen. Tanto que a própria Vanessa disse isso lá dentro. E vocês próprios tiveram a mesma interpretação. Não foi sobre o Sasha. O Sasha foi viajar mesmo nessa roça. Ele não foi fazer nada demais ali. A roça não era sobre ele. E aí vocês acham assim que toda vez que vocês estão jogando o Sasha ali, vocês têm que fazer achar que o Brasil tá contra ele. O Brasil não tá contra o Sasha. E nesse ponto aí, vocês já tendo essa resposta positiva 3 vezes, então vocês já sabem que não podem mais cair em cima do menino, né? Então deixa o Sasha pra lá, vire a página e pronto, continuem as coisas. Só que a Gisele, né, ela não tá muito disposta a perdoar o Sasha, não, ao contrário. Ela saiu do meio dessa reunião, ó, percebe que ela sai e vai embora, volta pra festa, do tanto que ela não aguentou esse discursinho aí da Luana. E aí a Luana defendeu o perdão dela pro Sasha, comparando inclusive ao perdão que a Babi, a Fernanda e ao Gilson deram para os outros membros do próprio grupo deles. E aí ela disse assim:
se uma pessoa deve ser julgada por uma única atitude ruim que ela cometeu em algum momento da vida. Luana, a gente realmente nunca deve ser julgado por uma única atitude ruim que a gente cometeu ao longo de toda a nossa vida. Mas a hipocrisia de vocês é isso. Vocês aí precisam de alguma coisa para condenar alguém do outro lado. Se vocês querem de fato que esta premissa seja verdadeira, vocês também precisam que essa premissa seja verdadeira para próprias pessoas do outro lado. Ela não pode ser verdadeira para vocês, mas ser falsa para o outro lado. Ela precisa ser verdadeira para os dois. Se você acha que o Sacha não pode ser punido o resto da vida por causa de um erro que ele teve ali com a Larissa, vocês também não podem ficar acusando o Zelov de ser machista. Porque aí vocês também vão estar sendo falsos. Vocês não podem fazer isso. Uma coisa não pode ser válida exclusivamente para vocês. Em nenhum lugar do mundo, inclusive, existe isso. Ou uma regra é válida para todos, ou ela não é válida para nenhum. É assim que funciona, tá? Eu acho assim que vocês são muito novinhos e ainda não se deram conta de que algumas coisas na vida funcionam desse jeito. Mas é assim mesmo, tá? E aí a Luana disse assim, que eles não se intrometam mais nas brigas dos outros, mesmo que as outras pessoas estejam mentindo, citando os nomes deles, pois isso só faz eles perderem a razão. E aí ela destaca que agora eles são a minoria da casa, que não dá mais para eles perderem tempo, porque eles são 8 contra 11 do outro lado. Não dá mais para eles perderem mais uma pessoa. E aí o Yuri disse que ele não tem medo ali de brigar, que ele realmente vai se defender quando alguém for chamado quando alguém chamar ele, aliás, de cão de guarda, e que cada um que saiu do jogo, sim, saiu do jogo por causa de sua personalidade, que ele não vai ali aceitar isso de jeito nenhum, que se alguém falar do nome dele, sim, ele vai se defender. Vocês viram, né? A Luana tentou ali apaziguar as coisas, mas meio que não deu certo. Até porque depois ela brigou com o Gui por causa dessa mesma razão, né? Aí a Luana insiste que ninguém deve defender ninguém em brigas e que cada um resolva as suas disputas, mas que eles pensem aí que eles são um grupo em menor número, então que eles também pensem que eles estão em desvantagem perto dos outros e tal. Eles nunca vão pensar nisso, né? Isso nem não funciona. E aí o Yuri disse que ele sempre vai defender os amigos dele e tal. Só que a Luana disse que agora tá na hora ali deles evitarem, porque eles ainda têm como virar o jogo. A Flora, inclusive, chegou a dizer isso aqui, né? Eu vou ter que passar o vídeo para vocês verem, né? Eu achei aqui uma coisa um pouquinho absurda, mas enfim, vocês que vão dizer se é absurdo ou não. Olha só. Entendeu? Mas como eles não respeitam? Não, gente, mas tu vai se igualar a isso, mas cara. o programa não se posiciona, cara. É muito Tá raro. bom, mas- Hoje o Faro falou, deixa ele falar, mas isso é muito raro. Quando Aí sabe quem quando vai na cobrar? roça, não Sabe tem quem vai isso. cobrar? O Twitter. Pois é. E quando receber porrada, vamos receber porrada calado. Calado. Calado vence. Gui, pelo amor Deixa de Deus, bater. convence Yuri que se alguém for atacar a Sasha, Gente, mas o fiquem Yuri tá indo muito calados. bem. Querem ficar calados diante aí dos ataques. O grande problema, gente, é que ninguém segura. Esse é o problema, ninguém vai segurar. É impossível, vocês já perceberam. E aí isso tudo que vocês viram que eu postei um vídeo na sequência do outro, né? Era para ser cada um separado, mas eu decidi colocar um na sequência do outro porque um acaba desfazendo o que o outro diz. Porque ela mesmo fala, se você não se defende, o que é que acontece? O Twitter vai cobrar, o Instagram vai cobrar. E aí a Flora, em outro momento, ela diz não, que eles precisam ali ficar calados, que eles precisam ali ficar do jeito deles e tal, que eles não se metam, né, nas brigas dos outros e tal. Só que não dá certo, gente. Em nenhum lugar dá certo. Você nunca pode ficar em nenhum momento sem se defender do que está acontecendo.
Aí chegou um ponto dessa discussão que a Luana finalmente chegou no ponto aí que é verdade, sobre o que realmente causou aí o que o público não gosta do grupão. A Luana disse que o grupão se perdeu por fazer bullying, piadinhas e se intrometer nas brigas alheias, destacando que é preciso parar com essas atitudes e que ela sempre se sentiu distante das meninas do próprio grupo, ou seja, que ela não gosta das meninas de lá. E aí o Sasha disse que ele joga de forma individual e que ele nunca tentou manipular ninguém, como estão dizendo que ele tentou fazer. E aí continua de novo. Se a gente deve ou não deve interromper as pessoas nos embates, se a gente deve ou não deve se meter nos embates dos outros e tal. E a necessidade, não sei o que, de responsabilidade de suas próprias atitudes e tal. E aí a Flora disse assim, que eles sempre foram um grupo e que se eles são aliados, se eles se veem como aliados e tal, eles precisam sim se defender. E aí eles começam a criticar a postura do grupo adversário, dizendo que eles estão sempre ali se defendendo e tal. Gente, foi assim uma reunião no meio de uma festa, num show de hipocrisia tão grande que eles realmente assim não entendem o porquê que o público não gosta deles. É por isso. Eles dão os motivos do porquê o público não gosta deles. Eles se acham como se eles estivessem acima do bem e do mal. Especialmente a Flora. A Flora é isso aí. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês o que foi que a Flora disse hoje do corpo das outras meninas. A Flora falando do corpo de outras pessoas. A Flora. Aí depois a Júlia e a Luana discutiram a importância, sim, de tocar na ferida dos adversários, sim, mas sem usar xingamentos, usando argumentos sólidos. Só que o grande problema, gente, é que não tem como você criticar os outros só com argumentos sólidos. Nenhuma discussão, e ainda mais dentro de um reality show que se preze, vai cair em cima de argumentos sólidos. Você nunca vai conseguir isso desse jeito. Vai ter sempre uma reação que vai ser forte e que vai passar das palavras. Vai ser sempre uma reação que vai estar sempre ali ligada à baixaria. Eles que se fazem, gente, esse povo ali realmente nunca assistiu um reality show ali. E aí a Flora disse que eles ainda podem virar o jogo, que eles só precisam de uma estratégia para isso, que eles precisam mostrar para o público que eles é que estão sendo humilhados, que o outro grupo é que está humilhando eles. E aí a Luana implorou para que eles controlem as atitudes e as reações deles e que eles ajam racionalmente. Gente, se a Luana precisou implorar que eles controlem as atitudes deles e que eles pensem racionalmente, e aí a Flora pede para que eles tentem inverter a situação, é porque eles sabem que eles é que estão errados nessa história. Eles só não querem aceitar. Aí é outra história. Aí são eles mesmos que não querem entender como as coisas funcionam. E aí a Camila disse que agora eles descobriram qual é o calcanhar de Aquiles do grupo adversário, que é justamente falar sobre o caráter deles. E aí a Luana reforça que eles não devem se intrometer nas brigas para não dar argumentos, que não deve ali ficar xingando os outros e deixar os outros ali exporem as suas incoerências. E aí que eles não devem ficar interrompendo os outros, e sim que eles devem atacar feridas com os argumentos sólidos ao invés de xingamentos. E aí o Sasha disse ali que isso não vai acontecer. O Sasha inclusive disse que essas pequenas interrupções vão fazer com que os adversários reajam de forma negativa e vão se mostrar como eles realmente são. Aí a Luana e a Júlia dizem que não é isso que vai acontecer e que isso também prejudica quem é que está fazendo, provocando essa história toda, e faz com que quem está provocando também caia em contradição.
E aí eles mesmos começam a discutir ali. E aí o Sasha pede respeito enquanto ele tá falando. Gente, foi a maior hipocrisia que você podia ver dentro de um reality show. Não que um reality show não seja hipócrita o tempo todo, mas é muita hipocrisia em torno, assim, de um grupo que se acha, assim, o dono da virtude. É o grupão da Fazenda 16. Eles se acham os donos da virtude. E aí essa discussão ali ficou bastante. A Flora sugeriu que o Sasha deixe os adversários falarem dele, que ele não interrompa ninguém, tá? Só que o Sasha disse que não vai fazer isso, que ele não vai ficar calado. Aí a Luana e a Fernanda e tal. Aí, gente, desculpa, eu acho que até já mudei um pouquinho aqui de assunto no que eu escrevi. Eu sei que foi a maior hipocrisia essa reunião deles, que não deu em nada. Se aglutinaram no entorno do Sasha de novo, mas não deu em nada, porque ao longo do dia continuaram na mesma hipocrisia e mesmo durante a madrugada continuaram a brigar. Aí depois, né, a festa teve um momento lá com espuma e tal, que assim, eu admito pra vocês, eu não vi como isso tudo começou, porque eu tava gravando outro vídeo durante a madrugada. E aí a Luana, a Fernanda e a Babi brincaram de sujar os demais colegas com espuma. E assim, uma das decorações de vidro da festa se quebrou. E isso aí lá dentro da festa. A Babi, então, cortou o pé durante a festa e ela precisou fazer um curativo. E aí, nesse momento que ela precisou fazer o curativo, né, já foi o segundo problema que aconteceu aí de atendimento médico, né? Porque a Fernanda quebrou um dedo durante aquela discussão ali do Zelov, do Yuri, do Sasha e do Gui. E agora a Babi, que estragou o pé ali com um rasgo, pelo menos foi o que ela falou, um rasgo ali com um pedaço de vidro. E aí, de novo, a Gisele tentou conversar com o Zac, depois de tudo isso, tentou falar com ele ali, mas ela disse que ela se preocupa com ele, só que o Zac disse que enquanto ela ficar com essa falta de posicionamento ao favor dele, que enquanto ela tiver uma certa vergonha de falar com ele na frente dos outros, ele não vai falar com ela. Que enquanto ela tiver essa vergonha e tal, ele não vai trocar palavras com ela. E aí ela disse que o Zac está sendo injusto, só que ele insiste em dizer que ela deveria ter se posicionado corretamente e que quando ela tinha dúvidas, em vez de assumir uma responsabilidade que ela não sabia, ela deveria ter procurado ele e tirado essas dúvidas. E aí depois o próprio Zac disse que não era justo eles ficar brigando ali com a Gisele e tal, e que ele não devia ficar mais esperando nada dela, porque de uma certa forma ela não teria mais nada a entregar para ele. E aí depois ele também questionou a Gisele sobre quantas vezes ela viu o Gui rindo de alguém sobre o Sasha, e aí a Gisele responde que o Gui não gosta do Sasha. E aí o Zac insiste que a Gisele não enxerga a verdade, que a Gisele não vê o que o grupão faz, não percebe as atitudes exageradas que o grupão tem. A Gisele tentou explicar o ponto de vista dela, mas o Zac não quis saber. O Zac disse que ela o coloca em situações difíceis, inclusive lembrando daquela discussão de quinta-feira, que de uma certa forma ela acabou apoiando o Yuri e o Gui e não se colocou ali para apoiá-lo. Então ele ficou muito chateado, e aí ela também ficou muito chateada com ele, eles não se resolveram, a Gisele tentou se justificar, mas não conseguiu se justificar com ele e tal. O negócio foi bem por aí mesmo, gente. Aí ela foi lá pra dispensa, foi chorar com a Luana, e aí ela ficou ali sem entender o porquê que o Zac tá agindo assim com ela. Aí a Luana aconselhou ela a dar um tempo até o Zac parar para entender toda a situação,
porque ele tá bastante estressado. E aí a Gisele ainda disse que ele vai se arrepender muito, porque ela não tinha feito nada pra ele e tal. E aí a menina, a Babi, ela chorou bastante, porque ela disse que ela tentou mediar a situação entre a Gisele e o Zack, mas não conseguiu. Ela disse que falou com o Zack, pediu para ele pedir desculpar a Gisele, só que ele recusou e tal, e não ia dar certo. Aí ela ficou muito chateada. Aí a Gisele disse que ela não fez nada pro Zack. Aí elas continuaram ali dizendo que ela não tinha sido falsa com ninguém e tal. Foi só isso, gente. Foi só isso aí. Eu sei que foi um chororô nesse momento. De uma certa forma ali, a Gisele continuou falando muito sobre o Zack. Ela estava muito chateada. Só que ela estava conversando com a Luana. E vocês percebam um detalhe aí nessa imagem. A Gisele é a que está com a toalha aí. Ela está sem microfone nessa imagem, né? Percebam aí. Enquanto ela estava conversando ali com a Luana, rolou vários avisos de que alguém estava sem microfone. E aí, gente, o negócio foi piorando ali, eles continuaram ali sem o coisa, e a produção deu o aviso de uma punição. Foi só depois, acho que foi do segundo aviso, que a Gisele colocou o microfone. Mas até então, ela não tinha colocado. Olha aí. Veio o aviso de que tinha rolado uma punição. E aí ficou o resto da madrugada ali, deles querendo saber quem é que tinha causado esta punição. Gente, foi a maior coisa, porque alguém estava sem microfone. E a gente realmente não sabe quem foi. Eu estou apontando que pode ter sido a Gisele, porque nesse frame aí, você está vendo que ela estava sem microfone até então. Mas pode ser que não tenha sido ela, de fato. Pode ser que tenha sido outra pessoa, porque você percebe que no outro frame ela já está com o microfone. Então pode realmente ter sido as meninas. A Gisele ficou chorando muito aí e tal. Muito, mas muito mesmo, por causa do que tinha acontecido aí com o Zack. E aí lá no quarto, a Babi estava negando a todo momento que ela estava sem microfone. E aí a Vanessa diz que todos estavam com o microfone desde a festa. E aí o Sasha menciona que todo mundo ali continua repetindo o mesmo erro e levando a mesma punição o tempo todo. Aí a Fernanda começa a gritar ali, dizendo que todo mundo ali leva punição, sim, que não é para ficarem só em cima da menina, que não é para caírem só em cima dela, porque todo mundo já passou por isso. E aí ela diz que quando o erro é do grupo deles, a situação é tratada de forma diferente, mas quando o erro é do grupinho, eles tratam aí como se fosse um grande problema. E aí o Zack sugere, então, que quem tivesse incomodado deveria se mudar e bater o sino ali e ir embora da casa. E aí a Fernanda grita que isso não foi intencional, mencionando ali que a Babi tinha cortado o pé e a Babi estava bêbada. Ela explode de raiva, reclamando sobre levar a garrafa lá para baixo quando não pode. Inclusive ela começou a gritar: vocês vão lá para baixo, você leva as garrafinhas de água, vocês sabem que não pode, vocês levam punição. E aí vocês vêm reclamar, eu tô bêbada, eu tô sem consciência, não sei o que e tal. Aí a Luana tentou mediar ali, dando razão para as meninas, dizendo que realmente ninguém sabe quem foi o responsável por essa punição. Mas ali todo mundo bebeu e a casa inteira levou a punição por isso. Eu vou mostrar um trecho desse vídeo, gente, de como é que a coisa foi. Olha só. Não, já foi. Quando é vocês, tá de boa. Quando é aqui, mano, as meninas estavam sem microfone. Não sou eu que tava sem microfone. Não liga. Já foi. Fernanda. Já foi. Então assim, você percebe que o clima ali esquentou, né? Tudo por causa de um microfone. E aí qual foi a punição que veio depois, né? Qual foi o que veio ali
de punição que deixou eles assim a noite toda ali. Seja como for, gente, a Gisele continuou chorando ali, a Gisele continuou chorando por causa do Zac, mas assim, não deu jeito, o Zac não quis conversar com ela e a coisa foi só ao mais do mesmo a noite toda. E aí a punição foi ficar 48 horas sem água encanada. Aí de novo a Luana ali vai tentar conversar com o Gui sobre a punição, tentando ali apaziguar, dizendo que já que não tem como saber quem foi o responsável, então a punição é para todo mundo, acabou, não tem por que se preocupar com isso. Só que a Gisele pediu desculpas para todo mundo na sala. Então a Gisele meio que assumiu que ela era a responsável pela punição. E aí, gente, aí o negócio começou a esquentar de novo. Porque o Gui pede que a Luana não se intrometa quando ele estiver falando. E aí a Luana insiste na importância que não se deve culpar ninguém sem saber. Ela insiste, olha, cara, não se faz isso. Você não sabe quem realmente foi. Você não sabe quem realmente teve ali. Eu vou mostrar um trecho desse momento aí de como é que ela tava, olha só. Culpar uma pessoa sem saber da outra, porque a Gisele tava aqui chorando e falando. E eu acredito que a punição tenha sido pra ela. Pode ser que tenha sido pra ela, só que eu vi no quarto pessoas sem microfone falando. E eu também vi aqui. Como é que a gente vai saber pra quem é? Então assim, começou uma discussão entre os dois. E olha que eles estavam na dispensa horas antes ali, dizendo que eles tinham só que ser ali aliados, né? Que grandes aliados eles são, né? Que grandes aliados eles são. E aí, depois disso, a Gisele ali disse que ela viu algo no quarto e tal, que se realmente aconteceu, isso não é motivo para culpar ninguém. A Luana disse até que se não tem provas, não dá para acusar. E aí o Juninho comenta que o grupo do Gui já tomou várias punições ao longo desse 1 mês e meio que o programa tá rolando. Mas o Gui insiste que viu pessoas lá no quarto lá deles falando sem microfone. E aí o Gui tenta explicar de todas as maneiras que tinha gente consciente de tudo e que viu pessoas cochichando sem microfone. Enquanto a Luana argumenta que isso é incoerente, pois ela estava do lado da Gisele o tempo todo e não tinha como a Gisele estar cochichando no ouvido e tal. E aí, pronto. O Zé Love também ficou bastante chateado, se estressou logo com o Gui e jogou logo na cara dele, né? Você vai agora cair em cima da menina, você vai agora coisar só porque ela tá bêbada. Olha só o que o Zé Love fez. Falou isso. Vamos só chamar o seu cagão, então. A menina bêbada você cobra, né? Aí tu vai continuar. Tá bom, Guilherme, continua. Bora, continua, Guilherme. Luana, para, Luana, por favor. Vocês viram, né? Vocês viram o quanto o negócio desandou ali só por causa desse microfone, né? Desse bendito microfone. O Zé Love tava, mas o bicho tava que tava. E aí o Gui disse assim pra ela parar de se intrometer, parar de expor o jogo dele, e aí parar de falar das coisas dele e tal. Gente, o negócio ali foi desandando mesmo ali durante a madrugada. É sério, gente. É assim, é o que dá esse grupão todo ali, né? É o que dá você querer ter muitos aliados. A confusão foi só piorando, porque o Gui continuou pedindo para a Luana não se intrometer, e aí o Juninho reclama que é injusto culpar as pessoas sem provas. Aí a Luana confrontou o Gui e disse para ele que ele estava expondo o jogo na frente do Juninho, e algo que ela nunca fez com ele, que ele estava fazendo isso com ela. E aí o Gui recusa um monte de coisas e diz que ele não vai expor o jogo da Luana, que ele não estava expondo o jogo de ninguém e que ele apenas estava se defendendo das coisas que estavam acusando ele. E aí a Luana disse que se ele continuar, ela também vai expor o jogo dele.
Aí o Gui disse que se a Luana expor o jogo dele, a Luana argumenta que ele não tinha motivos para isso, mas que se ela fizesse isso ele também ia fazer e tal. E ele também ia fazer agora para valer. E aí eles ficam falando sobre coerência, sobre se intrometer nas estratégias de um do outro. Aí ele menciona que ele não concorda com algumas atitudes dela. E aí a Luana insiste que as punições não tem nada a ver com o jogo e que ela só estava falando dessa coisa do jogo, das punições, ela não estava falando de jogo de ninguém. E aí ele revela que, aí o Gui disse que para ele a Luana não é mais uma aliada. E a Luana disse que ela está muito frustrada com o Gui por ele culpar uma pessoa sem provas e expor o seu jogo na frente do Juninho, que é um oponente. Aí ela disse ali que era necessário eles saberem separar as coisas, as discussões sobre o que é uma punição e o que é uma estratégia de jogo. Disse que o Gui estava misturando as coisas e que estava expondo o jogo na frente das pessoas, o jogo dela, e que os seus aliados é que querem expor a estratégia dela, não foram os seus adversários que fizeram isso, e que se ele fez isso, ele que esteja preparado para as consequências. E tudo porque horas antes ela tinha chamado todo mundo ali dentro para fazer uma reunião de condomínio, né? E que eles deveriam se unir no entorno dessa causa. No entorno ali de evitar maiores consequências, né? Porque eles estão em menor número. Seja lá como for, gente, o negócio ali piorou. Aí a Gisele pediu desculpas ali. Ela foi na sala, pediu desculpas. Foi no quarto, pediu desculpas também e tal. Mas assim, todo mundo falou, relaxa, ninguém sabe quem de fato causou a punição, ninguém sabe quem de fato foi o responsável, então não tem o que fazer. Durante o dia vai pegar água lá embaixo, é só relaxar, não tem o que fazer. Só que o seu Albert ficou muito pé da vida com a Luana e disse com a Luana, com a Gisele, com as outras meninas, com a Fernanda e com a Babi, e disse assim: eu vou dar o meu saco para elas lavarem. Seu Albert estava muito chateado, muito chateado. Aí hoje de manhã, o seu Albert estava ali com o Yuri no trato dos animais, né? Você percebe, você tá vendo aí os dois, né? Ele estava lá nesse trato dos animais, e aí ele estava muito revoltado com essa punição, porque afinal ele não pôde mais tomar banho com água encanada, não pôde mais fazer as coisas que normalmente ele faz. E aí ele disse que ele não ia cozinhar, que ele não ia pegar água ou fazer qualquer tarefa nessas últimas 48 horas devido à falta de respeito dos outros colegas. E aí o Yuri até concorda com o Albert, disse assim, que a galera lá bebe como se tivesse 10 anos de idade e que promete discutir a questão da falta de respeito do pós-festa com todos os demais. Olha, vocês realmente nunca viram outras edições da Fazenda, olha só, porque as outras edições isso era bem mais caótico. Aí o Albert reforça que foi avisado para eles várias vezes sobre comportamento inadequado e que a casa toda foi destruída depois disso e que ele decidiu se afastar das tarefas como uma forma de represália e protesto. Não vou fazer nada enquanto vocês não tomarem consciência de que vocês erraram. Como se o Albert também fosse extremamente importante na realização das tarefas da casa, né? Como se isso realmente valesse alguma coisa para eles lá dentro, né? E aí ficou esse negócio, esse clima lá em cima e tal. E aí o Zé Love tava ali depois que se acordou, foram lá ajudar no trato dos animais e tal. E aí ele foi lá com o Sidney, com a Flor e tal, e eles começaram a conversar sobre como é que vai ser a próxima roça. E aí eles estão considerando votar na Flora ou na Camila. O Sidney acha que seria mais interessante votar na Camila, porque ela é a mais reativa e parece estar mais incomodada em estar na Fazenda. E que para ele a Flora sabe se expressar melhor e é um pouco mais carismática.
E aí ele acha que... Só que aí, entre as duas, o Sidney acha que a Camila traz um pouquinho mais de verdade do que a Flora. E aí o Zack, ao contrário, rebateu e disse que, na visão dele, a Flora é a líder do grupão. Então, o voto deveria ser nela. E aí, os dois também, tanto o Zack e o Zelov, inclusive, deixou claro que a preferência de voto dele seria na Flora. Tá? Ele prefere ir na Flora. Da Camila, sim, em segundo caso, mas assim, ele colocou a Camila como opção, mas ele prefere ir na Flora, exatamente porque ele tem essa visão de que a Flora é a líder do grupão agora. Que por mais que eles tenham se reaglutinado ali no entorno do Sasha, o Sasha parece que não quer assumir essa responsabilidade mais. Então vai ficar aquela coisa, o Sasha ali, eles vão ficar no entorno do Sasha, mas quem tá mesmo liderando isso são as meninas. E aí, no meio disso tudo, o Zack e o Zelov já acreditam que a Luana ou a Gisele vão sobrar no Resta 1 dessa semana e que existe uma certa vulnerabilidade entre as duas dentro daquele grupão todo. Ou seja, que as duas não são assim tão melhores amigas das outras meninas quanto parece ser. E que eles iam descobrir isso agora. Aí eles acham que o Sasha voltou a se reunir com outro grupo. Só que assim, né, do que vocês viram, parece que o Sasha não voltou ali. O Sidney, ele acha que já é o contrário. Que assim, ele comparou as duas situações, ele disse assim, que a volta do Sasha é como alguém que perdoa uma traição e que isso só demorou ali a acontecer devido aos constantes comentários sobre a deslealdade dele com a Larissa e tal, mas que agora, que depois dele voltou de Três Roças, já ficou comprovado que não teve nada a ver com a Larissa, então por isso que o grupão resolveu perdoá-lo. Só que assim, ele meio que sabe que a missão dele, segundo o que o próprio Sidney disse, é desmascarar o Sasha, então que é por isso que ele ia continuar votando no Sasha. E aí o Sasha disse que para ele, mudando um pouquinho aqui a cena, o Sasha estava ali conversando com os meninos, e aí ele falou assim que já que a Gisele tá dizendo que ela foi a responsável pela punição, era ela que deveria lavar o banheiro, era ela que deveria pegar o balde de água, era ela que deveria fazer isso, porque a punição foi justamente durante o turno dela, então que ela realmente deveria assumir essa posição. Aí o Gui até concorda com ele, mas assim, que não se sabe se foi apenas a Gisele, porque a Babi e a Fernanda também estavam sem microfone. Aí a Flor e a Flora começaram a discutir ali também quem é que deveria pegar a água devido a essa punição. A Flor disse que todos ali devem ajudar, já que a punição é coletiva. Só que a Flora disse ali que não, que apenas quem causou ali a punição é que deveria pegar. E aí a Flora disse que a responsabilidade deve ser apenas de quem exagerou na bebida e causou os problemas, e que não é justo todos pagarem pelo erro de alguns. Flora, o conceito de justiça, assim, né? Eu acho que você assim, precisa entender algumas coisas da vida. Às vezes, a gente, assim, por mais que a gente não esteja envolvido diretamente com algumas situações, às vezes a gente tem que pagar pelo erro de algumas pessoas, sim. Então, assim, a punição é coletiva, tanto faz quem causou a punição. O máximo que vocês podem fazer é ficar com raiva dessa pessoa, mas todos vocês estão sofrendo a consequência. Então não tem essa de que só aquela pessoa deve ir buscar os baldes de água. Vocês devem buscar. Afinal, todos vocês tomam banho, né? Afinal, todos vocês usam banheiro, todos vocês comem, todos vocês lavam louça. Então, todos vocês necessitam de água. Não é só quem causou a punição, né?
Aí então a Flor foi lá conversar com eles sobre quem causou a punição, se foi a Fernanda, se foi a Babi e tal, por causa desse microfone. Aí ela disse assim que após o segundo alarme ela viu que as duas já tinham botado o microfone. Aí o Zé Love disse que tanto faz quem foi, que ele foi e desceu, buscou os baldes para as duas meninas. E aí a Flor acredita que a culpa realmente tenha sido da Gisele. E aí o Zac disse que a Fernanda saiu falando que a Babi tinha tomado a punição, mas aí a Flor e o Zé concordaram que o responsável provavelmente foi a Gisele, porque a Fernanda e a Babi colocaram o microfone após o segundo toque. E aí eles começaram a falar ali do Sacha, que o Sacha foi reclamar sobre os baldes de água, que ele viu que não tinha lá, reclamou de quem estava fazendo isso, mas ele não foi buscar e voltou a dormir. Aí o Sidney disse assim, que ele vai trabalhar agora para expor a falsidade, para expor o discurso falso e hipócrita do Sacha, e que o Sacha é o manipulador e que está sempre envolvido em situações de traição e falsidade, e que o Sacha movimenta tudo sem aparecer muito. E que o Sidney disse que para ele, desde o início do jogo, está bastante clara essa guerra declarada contra as manipulações do Sacha, e que isso é algo que os outros peões ainda não enxergaram completamente. Aí o Zé disse assim, uma coisa a gente tem que saber, se a gente não se defender, vão 3 dos nossos para a roça. Então eles já deixaram claro, precisam agora se movimentar. E aí, durante o horário do almoço, o seu Albert ficou pé da vida ali por causa do que aconteceu ali com as meninas. O que foi que aconteceu? Deixa eu te explicar. O seu Albert estava ali revoltado com essa coisa das punições. E aí ele falou assim, alguém vai ter que pagar o banho gelado que eu tomei na baia hoje, pode ter certeza. E aí a Flor disse ali, mas todo mundo erra, todo mundo vai tentar se redimir e tal. E aí o Albert disse que estava todo mundo deitado na cama e que todo mundo passou agora dos limites. E aí ele começou a discutir com a Babi e tal, e que ninguém ali tá buscando água quente pro banho. Olha só o que ele fez. Dá licença, meu. Encheu o saco já isso aí de Eu festa. falei pra eles que não foi você, Babi. Não, eu limpo a casa. Encheu o saco de vocês passarem do limite da festa, viu? Eu limpo a casa. De verdade. Quem encheu o saco? As meninas. Já encheu o saco. O Albert estava muito revoltado, eles discutiram ali, discutiram horrores, tá? Isso aqui é só um trecho do momento aí da discussão. E aí eles querem saber quem foi que tomou a punição e tal, não interessa quem foi que tomou a punição nesse momento. Mas aí ele disse que estava frustrado, ele falou que as meninas sempre passam do ponto na festa, ele disse que estava muito frustrado pelo comportamento das meninas durante a festa, e aí a Babi insiste que não foi ela que tomou a punição. E aí o Albert afirma que quando a pessoa é responsável pela punição, ela nunca vai admitir o erro dela, e que isso acaba se tornando um motivo de voto, e que ele também poderia votar nela por causa disso, afinal, ela causou um dano coletivo em todo mundo ali dentro. Ou seja, ele já deixou bastante claro, assim, por mais que a gente esteja do mesmo lado, eu posso votar em você porque você causou um problema para mim. Eu posso votar em você porque você causou um problema que não deveria ter causado. Então o Albert o cara estava muito revoltado, porque ele não tomou um banho quente que ele queria tomar. Ele ficou revoltado porque ele não tomou o banho que ele esperava que ele fosse tomar. Por causa disso ali. E aí a Babi disse que a festa era para isso mesmo. A festa era para se divertir, que ela faz a bagunça e que ela limpa, mas o Albert não aceitou as justificativas. E aí a Luana comenta ali que a punição foi o resultado de uma combinação de vários fatores, que não dá para culpar uma única pessoa. E aí a Babi e a Vanessa falam que os alarmes soaram, a Flor começou a dizer que a Vanessa colocou o microfone
na Babi, só que a Babi nega ser a única responsável pelas punições, então que não teria mesmo como ser só ela e tal. O seu Albert estava muito revoltado com isso, assim, foi uma revolta muito grande hoje à tarde, mas muito grande mesmo. Aí depois, hoje à tarde, teve uma outra conversa aí da Gisele sobre a frustração do Zac não ser ouvido no próprio grupo dele e que por isso ele estava agindo de uma forma agressiva e que ela falou que ele está fora de si, envergonhado das suas próprias ações, e reconhecem que ele tem um espírito doce e infantil e que por isso ele estava agindo da maneira que ele estava agindo. E aí elas também decidem ali que por causa disso elas não vão votar no Zé, no Zac, na Babi, na Fernanda e no Juninho. E que os outros estão liberados. A Flora também alertou aí para elas sobre o comportamento que elas devem ter nas festas, criticando aí algumas pessoas por se aproveitarem demais das bebidas para fazerem VT. E aí ela destaca, por exemplo, que a Babi só aparece nas festas e que algumas atitudes ali foram desrespeituosas. Aí depois começaram a criticar toda a bagunça que foi causada pelas meninas durante a festa, especialmente ali sobre exposição de roupa íntima, a espuma, vidro quebrado no chão e tal. E aí veio uma coisa que a Flora fez que foi absolutamente ridículo para mim. A Flora criticando, primeiramente, o Pavão, porque o Pavão não tem nada assim. O Pavão só tava fazendo o canto dele. Aí ela começou a dizer que o Pavão era chato, que o Pavão tava chato, não sei do que e tal. A Flora falando mal do Pavão, um animal que não tava fazendo absolutamente nada ali demais, só tava fazendo o canto dele. Aí depois ela começou a zombar das roupas da Vanessa. E aí ela começou a dizer que as roupas da Vanessa eram assim, roupas velhas e tal. Ela zombou do Salomão. Ela zombou do Pavão. Ela começou a coisar, a perder a cabeça com o Pavão. É sério, o Pavão não tava fazendo nada pra ela, mas ela zombou do Pavão. Olha só o que ela falou ali sobre a roupa da Vanessa. É porque eu fui vestido que Paulo achou. Você já gravou? Olha só o que ela falou aí sobre a roupa da Vanessa. É porque eu fui vestido que Paulo achou. Você já gravou, Vanessa? Maravilhoso que ela gosta. Ai, Flora. Aquela coisa nova, atualizada. Gente, a Flora hoje tá demais. Já gravou? Cheio de ódio no coração. A Flora falando do corpo e da roupa de outra pessoa, né? A pauta só serve pra ela, mas pros outros não serve, né, Flora? É a típica militante de Taubaté, né? Militante de Taubaté. E aí continuaram lá todo esse negócio de quem causou punição, no que, gente, foi só isso aí hoje, o dia na Fazenda, tá? Foi isso aí mesmo, foi chato, tá? É chato. Vocês percebem que essa Fazenda, assim, passa longe de ser aquela coisa agradável que foi no ano passado. Aí depois o pessoal ali do grupinho começa a discutir os votos, eles decidem mesmo que é hora de começar a atacar gente diferente que ainda não foi pra roça, então eles precisam agora atacar ou a Camila ou a Flora, eles estão tendendo a ir pra Flora, e aí depois, deixa eu pegar aqui o trecho aqui, do texto que eu coloquei aqui. Não, eu acho que eu esqueci de pegar esse texto, mas eles confirmam que realmente preferem ir na Flora. O Zac ainda tá bastante revoltado com a Gisele e tal, e o Albert ainda tá bastante revoltado com as meninas, enfim. E aí veio lá o convite lá do Rancho do Fazendeiro, isso eu vou falar no próximo vídeo para vocês. E aí, antes de ir pro Rancho do Fazendeiro, o Gui vai na casinha da árvore, pede desculpas pra Luana porque gritou com ela, mas disse ali que a Babi e a Fernanda causaram a punição por estarem sem microfone, por cochicharem.
Aí a Luana defende e se defende ali que ela só mencionou a possibilidade da Gisele ter causado a punição e que ambas, tanto a Fernanda quanto a Babi, passaram dos limites e que ele não poderia ficar simplesmente ali fazendo um pré-julgamento sem ele ter provas, porque afinal ele não tinha isso. Aí no fim das contas, a Camila concordou com o Gui, afirmando que a Babi e a Fernanda estavam sem microfone, causaram toda a bagunça. Então, para Camila, as duas são as culpadas. O problema é delas e tal. Aí a Gisele não, ela admite que ela estava sem microfone e que sim, a culpa pode ter sido dela. Na cara da Camila, inclusive, né? Pode ter sido dela. Aí a Luana se desculpa pela participação, mas nega ter começado toda essa briga. Inclusive, ela disse assim que a punição, ela negou que tenha qualquer participação nessas punições. E aí a Camila e a Júlia apontam que o grupo está culpando somente a Gisele, que na verdade pode ter sido aí as três mesmos que causaram isso. E que essa seria a tese mais plausível. Precisou, né, uma voz da razão dizer para eles, né, que não foi uma única pessoa responsável, mas três. A gente vai saber hoje à noite, obviamente, né, na edição do programa, qual das três foi a responsável. Agora o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: esse é o grupão que tá arrogando aí virtude, que são os melhores, que tem assim as melhores intenções para tudo. Esse é o grupão. Esse é o grupão que acha que consegue virar o jogo. Desse jeito nunca vai virar. Deixa eu logo dizer para vocês que nunca vai virar. Para virar, vocês precisam primeiro começar a querer deixar de ser o juiz do comportamento dos outros. Aí vocês começam a virar o jogo. Quando vocês começarem a admitir que vocês também erram, aí vocês vão começar a virar o jogo. Enquanto vocês começarem a se acharem os perfeitinhos, vocês não vão virar o jogo. Mas vocês não estão preparados para essa conversa. Enfim, gente, daqui a pouco eu volto aqui, um vídeo lá do Rancho do Fazendeiro, pra gente comentar o que rolou por lá. E o Yuri seguiu as ordens da Flora. E ele já definiu quem ele vai indicar pra roça. Daqui a pouco eu te conto. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.